Como o Andrés Pereira se tornou a maior piada do futebol brasileiro, cara. Depois que o Andrés Pereira perdeu o título jogando pelo Palmeiras, o Flamengo tuitou gastando o Andrés Pereira com a imagem de ninguém morre nos devendo. E aí os flamenguistas começaram a zoar demais e gastar muito o Andrés Pereira. E aí ele falou sobre o Flamengo ter feito isso, né, cara, com ele. Olha só o que ele disse. Tenho respeito por todos os clubes que eu joguei. Nunca fui um cara que desrespeitei alguém na minha carreira e nenhum clube também, mas se eles acham isso mais importante falarem de mim do que quando eles ganham um título, isso demonstra a grandeza do clube. Eles estão mais preocupados comigo do que com festejar a Libertadores. Então, eu não fico assim... Eu não tenho rancor no coração, não tenho nada. Eu tô no Palmeiras, o mais importante hoje é o Palmeiras e a gente vai agora, como eu disse, descansar. Vamos focar e ver o que a gente tem que melhorar pro ano que vem, porque a gente ano que vem vai ganhar grandes conquistas. Que situação do nosso mano Andrés Pereira, rapaziada. E aí, o Analisando o Jogo fez um vídeo muito legal sobre o Andrés Pereira e a gente vai assistir aqui, rapaziada. O link do Analisando o Jogo vai estar aqui na descrição como crédito, rapaziadas. Andrés Pereira era visto como uma espécie de refugiado de talento do futebol europeu. Havia potencial, havia técnica e havia formação de elite. O que faltava, segundo ele mesmo, era um lugar onde pudesse se sentir importante. E nesse cenário, o Flamengo surgiu como a promessa perfeita. O ano era 2021 e Andrés tinha propostas concretas de clubes europeus, Everton da Inglaterra e Fenerbahçe. Sim, quando o Andrés chegou aqui, cara, ele chegou muito em alta, porque ele estava no Manchester United, ele era um jogador que era muito cobiçado até dentro da Europa, mas aí ele veio pro Flamengo e quando ele chegou no Flamengo, o discurso dele era absurdo. Quando ele começou a jogar, a galera achou, nossa, esse maluco é muito jogador de futebol. Da Turquia, ambientes estruturados, grandes ligas e estabilidade. Mesmo assim, ele abriu mão disso tudo. O brasileiro, criado na Bélgica, formado no Manchester United, queria algo maior, queria sentir pertencimento. Ele queria jogar onde o futebol respira diferente. A apresentação no dia 23 de agosto já demonstrava o peso do movimento. Andrés declarou abertamente que considerava o Flamengo o maior time da América. Unia paixão, coragem e uma pressão que ele talvez não imaginasse que um dia se voltaria contra ele com tanta força. Sim, na sua cara, estreia muita contra loucura. o Santos na Vila Belmiro, não houve tempo para adaptação. O Flamengo Até a Libertadores foram absurdos, assim, né, rapaziada? Assim, quem assistiu o André jogar pelo Flamengo sabe que ele jogou muito bem até a final da Libertadores. E até o erro ele tava jogando muito naquele jogo da Libertadores. atropelou por 4-0 e Andréas marcou o último gol. Uma estreia perfeita, quase cinematográfica. Ele de fato parecia pronto para viver um capítulo de redenção no futebol brasileiro. E nas semanas seguintes, a sua narrativa seguiu num ritmo crescente. No dia 3 de outubro, contra o Atlético Paranaense, foi decisivo. Participou do gol de Everton Ribeiro, fez o terceiro e foi eleito o melhor em campo. Porque toda história que caminha para um trauma costuma começar com encantamento. E com Andrés não seria diferente. Foi quando chegou então o dia 27 de novembro de 2021, a final da Copa Libertadores, Flamengo e Palmeiras em Montevidéu. O Flamengo era favorito, Andrés era titular, era a chance de ouro de eternizar o seu nome de forma positiva na história do clube. O jogo foi duro, truncado, tenso. No tempo normal, tudo empatado por 1-1. A prorrogação começou com ansiedade. Aí veio então, o fatídico, veio o lance né? que mudaria sua vida. Davi Luiz recuou uma bola simples para Andrés, coisa pouco antes da linha nojenta, do meio cara. campo. Olha isso. Ele Olha erra isso, o tempo cara. da passada, escorrega no movimento e cai. A bola escapa, Daverson agradece, avança livre e marca o gol do título palmeirense. Ali, em 1 segundo, ele se tornou um símbolo, o autor do maior erro individual da história do Flamengo em uma final de Libertadores. As críticas foram brutais, claro. Rivais, torcedores de outros clubes, parte da própria torcida rubro-negra. Memes, ironias, deboche, virou uma caricatura, virou piada. Virou aquilo que nenhum atleta deseja ser, lembrado eternamente pelo pior momento da carreira. O restante da sua passagem pelo Flamengo nunca mais foi o mesmo.
ele deixou o Flamengo com uma boa passagem, embora na visão de muitos, incluindo a minha, seja superestimada. Eu nunca imaginei que a gente iria ganhar uma Libertadores em cima do Palmeiras com o Andrés do outro lado, tipo, uma coisa completamente absoluto cinema, né, cara? Muito louco isso, esse roteiro do futebol. Eu pensei que a gente poderia sim fazer uma revanche com o Palmeiras, mas o Andrés está no Palmeiras, nunca me passou pela minha cabeça isso. Juro, cara, que uma coisa muito absurda isso, né? A gente venceu o Palmeiras numa Libertadores novamente, no lugar que a gente venceu em 2019, com o Andrés do outro lado, cara. Muito louco isso. Um capítulo que o levaria ao Palmeiras e de volta a uma final de Libertadores. Essa história estava muito longe de terminar. Agora, no dia 29 de agosto de 2025, o Verdão investia pesado, 10 milhões de euros segundo o GE, para torná-lo uma das figuras centrais do meio-campo alviverde até 2028. A contratação, claro, foi cercada de expectativa. Que situação, hein? Antes mesmo de vestir o uniforme oficialmente, Andrés publicou um vídeo no Instagram escolhendo a camisa 8, tradicional, que no tempo pertencia a Richard Rios. Era um gesto claro, ele não vinha para ser coadjuvante, vinha para escrever uma nova história, como fez questão de frisar na apresentação oficial no dia 11 de setembro. Abre aspas. Quero escrever a minha história e ser o mais vencedor possível. Fecha aspas. Isso soava como uma grande redenção. O problema é que com Andreas, a história sempre pareceu mais pesada do que a camisa. 2 dias depois ele estreou em campo, entrando no segundo tempo da vitória por 4-1 contra o Internacional no Allianz Parque. Foi uma entrada discreta, mas útil. Nada que arrancasse suspiros ou que preocupasse os críticos, mas mostrava que ele tinha espaço no time. A primeira partida como titular veio logo na sequência e não poderia ser em cenário mais grandioso. River Plate e Palmeiras, quartas de final da Libertadores. Andrés Pereira teria enfim a chance de enfrentar numa nova final o clube onde viveu a maior cicatriz da carreira. Era o roteiro perfeito para um final de redenção ou para uma tragédia repetida. Nos dias que antecederam a partida, a imprensa fez questão de lembrar tudo. O escorregão, o domínio errado, o gol de Daverson, o choro, a queda de rendimento, enfim. Mas ele tentava passar uma imagem de tranquilidade. Repetia que estava focado no presente e que o passado já tinha ficado para lá. Será que o passado ficou para lá? Mostrou que alguns fantasmas não desaparecem, que algumas histórias não se deixam É impossível o Andrés Pereira ter esquecido desse momento. É impossível ele olhar pra camisa do Palmeiras e não lembrar do cada momento do deslize dele e das coisas que aconteceu posterior àquele lance. É impossível. Escrever com facilidade. Andrés teve atuação apagada. Ele não errou como em 2021, mas não foi brilhante, não influenciou e não marcou presença. E como se o futebol insistisse em lembrá-lo dos seus traumas, ele ainda recebeu uma caneta de Everton Cebolinha nos acréscimos, lance que viralizou imediatamente. Era um presságio. Não, ele não tomou só uma caneta do Cebolinha, ele tomou uma do Carrascal também no meio do campo. Do que viria a seguir. E viria mais uma vez a perda de uma final de Libertadores. Poxa, Andrés, cara. Foi Danilo, zagueiro, reserva, titular apenas porque Léo Ortiz não tinha condições devido a uma lesão. A história parecia escrita para outro nome, mas foi ele quem subiu mais alto do que todos após escanteio de Arrascaeta. O cabeceio foi firme, certeiro, quase definitivo no instante em que saiu da testa. Carlos Miguel só ficou olhando. E Danilo, assim como fez em 2011 pelo Santos, voltou a decidir uma final de Libertadores. Depois do gol, o Palmeiras partiu para o tudo ou nada. A equipe de Abel Ferreira avançou as linhas e tentou acelerar o jogo. O Flamengo, empurrado por sua torcida, segurou o resultado até o apito final. O estádio explodiu em vermelho e preto. Bandeiras tremulavam, jogadores se abraçavam no gramado e a história estava escrita. E a história foi escrita, rapaziada. Flamengo campeão,
tetracampeão da Libertadores. E cara, eu não tenho raiva do Andrés, eu não tenho nada assim de ressentimento contra o Andrés, apenas tristeza pela escolha que ele fez, porque era um jogador que eu gostava, apesar de eu não querer ele novamente no Flamengo, eu tinha até um carinho por ele, pelo que aconteceu com ele, que eu sei que não foi porque ele quis, ele apenas escorregou, teve um momento de descontração, se sentiu pressionado e perdeu a bola, e o Davidson foi feliz na jogada, mas ele optou pelo pior caminho possível, porque eu tenho certeza que tem uma imagem da academia do Palmeiras até o campo de treinamento do título de 2021, e eu acho impossível o Andrés Pereira não sentir nada quando ele olha aquele quadro lá no Palmeiras com o título de 2021. Os palmeirenses zombavam na cara dele e queriam colocar a camisa 21 nele. Então, um momento de felicidade dos palmeirenses é um momento de completa frustração e tristeza do Andrés Pereira. Então, eu não sei como que ele teve essa coragem, não sei como ele consegue jogar no Palmeiras, que eu acho impossível ele não vir flashbacks daquele lance da cabeça dele e ele não sentir tristeza pelo que ele fez e voltar justamente pro time que ele deu uma Libertadores. Mas enfim, rapaziada, eu só tenho uma completa tristeza por todas as decisões que o Andrés Pereira tomou, porque era um jogador que eu realmente gostava muito. Deixa aí nos comentários, você que é flamenguista, se você tem algum sentimento de raiva pelo Andrés Pereira, deixa aí nos comentários. E você que é palmeirense, tá feliz com o Andrés Pereira aí no seu time? Deixa aí nos comentários. E claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui nesse canal, deixar o like, o link original do vídeo lá do Analisando o Jogo vai estar aqui na descrição, se você quiser assistir ele completo. Vai lá, rapaziada, é isso, até o próximo vídeo, rapaziada.